Aqui é a Josi Milani. E eu sou Thiago Nogueira. E esse é mais um episódio do podcast Metropolitano. E estou aqui com um convidado que também é parceiro do Metropolitano, que é a Sirlene Pedras Decorativas. Há mais de 20 anos, a Sirlene ela atua no mercado de Presidente Prudente e região, com pedras decorativas. As principais referências, né, em pedras naturais hoje, né, inclusive na nossa região, revestimentos, fachadas, piscinas, paisagismo, em toda a região, hoje vocês são referências. E ela foi fundada, né, e liderada pela empresária Sirlene Freire, né, que é a mãe do Douglas, que está aqui comigo hoje. E a empresa, ela foi construída, a sua reputação, com base na qualidade dos materiais. Seu pilar principal hoje é a agilidade e a excelência na entrega. E forte relacionamento com os arquitetos e designs de interiores e clientes finais. Com focos em pedras decorativas, destacam-se no mercado e na região de Presidente Prudente. Douglas Mesquita, muito prazer de ter você aqui junto conosco, prazer representando aqui a Sirlene. Conta pra mim um pouquinho do que tem por trás do CNPJ ali da Sirlene Pedras. Sim. Primeiramente, é um prazer imenso para mim estar aqui na companhia de vocês. E a Sirlene Pedras, o que tem é paixão, é entrega, é coração. Tá? A empresa da minha mãe foi fundada por ela é o principal pilar, ela é a mente pensante por trás de tudo isso. E ela surgiu de uma necessidade, que a gente se mudou para cá há mais de 23 anos e a gente saiu de uma cidadezinha pequena, de 17 mil habitantes, meu pai, minha mãe e 3 filhos pequenos, 2 na pré-adolescência e um com 5, 6 anos, que é o meu irmão caçula. E a decisão de mudança dos meus pais para cá foi ter oportunidades melhores para mim e para os meus irmãos, o crescimento nosso. E quando a minha mãe veio, ela sempre teve o desejo de trazer um pedacinho de Minas para cá. Então a gente veio de uma cidade que extrai pedra. Legal. Então assim, desde pequeno eu sou acostumado a ouvir dinamitar pedra, ver qual é o processo, visitar pedreira. Sotaque mineiro entrega, né? Sim, Era um ponto de diversão nossa. Tinha até pedreiras lá que já eram alagadas, a gente ia para nadar. Que legal. Então assim, quando a minha mãe veio para cá, ela viu essa necessidade. Por quê? Cidade muito maior, custo de vida diferente, e ela queria buscar de alguma forma contribuir para as necessidades de casa. No início ela tentou vender doce de leite, tentou vender queijo, mas o clima é muito quente, a logística para trazer, a dinâmica para estocar era muito difícil. Até que um dia ela teve no coração dela, eu vou pavimentar o caminho de Minas para Prudente, todo em pedra. Se eu realizar esse sonho de chegar a vender pedras de Presidente Prudente até lá, eu tô realizada. E nasceu disso a ideia dela. Nossa, que bacana. Até que, do nada, ela foi lá e começou a vender caco. Ela procurou parceiros e esses parceiros em si, alguns na cidade fecharam as portas para ela, falou que era um projeto doido, que não tinha fundamento, que ninguém conhecia a cidade, ninguém sabia nada daqui e tal. E quando do nada, um conhecido dela, numa visita que ela foi fazer a minha avó na cidade, falou assim: eu vou acreditar no seu sonho, eu vou te fornecer as pedras, só que você vai ser uma vendedora minha, você vai ser comissionada, eu te forneço as pedras, você se vira para vender. E ele mandou o primeiro caminhão de puro caco, era só caco. E assim, minha mãe não tinha ideia nenhuma de como entregar aquilo, de como conduzir aquilo, e a gente vendia em casa. E a mão de obra que ela tinha era eu, meus irmãos e meu pai. No quintal de casa ali. No quintal de casa, na garagem. Era assim, um corredor para passar a gente e por aí foi. E a minha mãe começou a vender. E no início ela não tinha folder, não tinha hoje tem a rede social. Ela ia de porta em porta, era via qualquer construção. Ela deixava um cartão, mandou fazer uns cartãozinhos, deixava com o telefone de casa. Ela não tinha nem o celular ainda dela própria. Ela deixava o cartãozinho dela, o telefone de casa. Aí ela passou a fazer um folderzinho bem simples, patrocinado pelo pessoal lá de Minas, mas ficava muito abstrato ainda. E aí ela fez as planilhas dela toda à mão, do que o pessoal tinha de pedras para vender em Minas, não só o caco. E teve várias negativas, teve várias pessoas tentando falar para ela que não ia dar certo, que ela não tinha nome, que aquilo ali era uma aventura, assim como teve também pessoas que apoiaram ela. E foram os primeiros clientes dela. A gente teve a oportunidade de atender pessoas que acreditou, viu ali da parte dela uma sinceridade, um desejo de
realmente fazer dar certo. E ela começou a vender por indicação. E aí, para se juntar, né, conosco nesse bate-papo, a gente está com o Fernando Piffer. Né? Bem-vindo, Fernando. Prazer. Obrigado pela presença. Fernando Piffer é um arquiteto e urbanista, fundador da Piffer Arquitetura, com um escritório próprio desde 2015, atuando aqui no setor de Presidente Prudente, no ramo de arquitetura e urbanismo de interiores. E ele tem se destacado no mercado por projetos autorais que unem sofisticação, funcionalidade e personalidade, tornando-se referência da nova geração da arquitetura regional. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui. A gente quer conhecer um pouco também mais da história do seu escritório, do seu amor pela arquitetura, de como começou, né, a profissão, a paixão pela arquitetura. Na verdade, quando resolvi fazer arquitetura foi porque na minha família não tinha ninguém da área. Na verdade, tem um tio engenheiro que atende fora, né, construindo estradas, enfim, empreendimentos grandes, assim. E eu resolvi fazer arquitetura quando escolhi na faculdade. Não sabia nem o que eu estava escolhendo. Normal. Na verdade, eu passei para odonto e depois, na hora de me inscrever, eu fui lá e troquei para arquitetura. Porque um tio meu falou, por que você não vai para essa área? Eu acho que tem tudo a ver com você gosta de desenhar, enfim, gosta de dar palpite em obra, nessas coisas. E aí foi quando eu escolhi arquitetura. Fui pesquisar naquela semana o que era arquitetura, que eu não sabia o que o arquiteto fazia direito. E aí entrei para arquitetura e me apaixonei, assim. Acho que realmente não era outra coisa que eu tinha que escolher para fazer. E aí, logo que me formei, fiz estágios em alguns escritórios legais aqui na cidade, aprendi muita coisa durante o período da faculdade. E aí, logo que me formei, abri o meu escritório. E desde então, a gente vem atuando aí com projetos bem legais, assim, que a gente faz com bastante carinho e com personalidade, né, para cada cliente. Então, você falando assim, nem sabia se eu queria fazer arquitetura, vendo hoje os seus trabalhos, nem parece, parece que nasceu para isso. Você imagina que ele, desde criança, ele já elaborava super bem, então tinha que ser arquiteto. Na verdade, assim, quando tinha uma reforma na família, alguma coisa, às vezes dava um palpite, ficava de olho, assim, sabe? Gostava de estar ali. Sim. Sempre gostei de desenhar, fiz cursos de pintura quando eu era pequeno, então é uma veia meio que eu gostava, né? Então, por isso que daí deu certo de eu ter escolhido certo a minha profissão, né? Hoje eu ter me apaixonado por isso. Hoje você foca mais em interiores ou no projeto no geral? Então, não, nossos projetos no escritório são projetos completos, então a gente dá parte arquitetônica. Então, todo o nosso arquitetônico contempla os interiores. A gente acha que é fundamental, assim, e complementar um do outro. Isso eu acho que faz uma diferença grande no resultado. Eu não entrego só uma casa, né? Só as paredes, as janelas e uma fachada bonita. A gente entrega tudo. Então, eu acho que esse resultado que todo mundo vai e gosta e que faz o nosso escritório acontecer mesmo é por conta disso, porque a gente desenha do começo ao fim, assim, sabe? Até o quadro, o vaso, o livro que vai em cima da sua mesa de centro, todos os detalhes saem do nosso escritório. Nossa, que bacana. A gente vê, assim, que chegando no seu escritório, né, aquela leveza que tem ali, né, o aconchego. Quando a gente vê uma casa sua pronta, é como se fosse uma assinatura sua, porque a gente sente isso também ali, né? Então eu acho isso muito legal. E quem que tá por trás ali de fazer tudo isso acontecer? Por exemplo, hoje você tem a equipe, né? Hoje nosso escritório tem 11 pessoas, a Ana, que é minha esposa, que também trabalha com a gente, né? Que é design de interiores. Ela, na verdade, ela é advogada, e aí, junto com o movimento do escritório, migrou para contaminou. Puxou ela. Escritório, e daí ela fez design, e hoje ela ajuda dentro de várias partes da organização do escritório, né? E é uma peça fundamental, assim, pra gente. E aí você foca mais no criativo, né? Isso, aí a gente tem uma equipe, né, com 4 arquitetos, os outros estagiários que fazem parte da nossa equipe,
E aí sempre nós dividimos assim, né? Tipo, quem tá fazendo a gestão daquele projeto, eu faço sempre a parte criativa, e aí todo mundo que põe a mão na massa pro projeto acontecer mesmo, né? Muito bacana. Falando em parte criativa, né, Josi? Uhum. O seu processo criativo, porque assim, a arquitetura não é só técnica, né? Ela é uma responsabilidade, porque é um sonho de alguém. Vocês constroem espaços, vocês constroem ambientes, casas, para outras pessoas morarem, né? Por mais que ele tenha a sua assinatura, a sua identidade visual, a sua criatividade, ele é feito para um terceiro. Né? Exato. Como que é o seu processo criativo? Como que você consegue absorver, identificar essa necessidade do seu cliente? No escritório a gente sempre, são várias etapas, né? Desde que o cliente entra em contato, conversa com a gente, fecha o orçamento, e aí depois a gente entra nessa parte mais realmente de personalizar, né, para o cliente. E aí tem clientes que são mais contemporâneos, mais rústicos, mais neoclássicos, enfim. Então, o nosso papel como arquiteto dentro do escritório, eu defendo isso, que é o estilo que o cliente gosta, né? Claro que vai ter o meu olhar para aquele estilo, né? Então, isso que faz os nossos projetos terem a nossa personalidade em si, né? Mas a gente, então, com o processo depois que o cliente fechou com a gente, aí ele recebe um briefing, né, que daí é uma outra etapa, então são divididas em várias etapas no processo criativo, e aí nesse briefing ele responde todo o questionário do que ele quer, do que ele gosta, os estilos que ele tem, e daí em cima disso a gente monta uma reunião de partida arquitetônico, e aí nessa reunião de partida arquitetônica a gente vai ter volumetria, setorização, croquis, moodboards de texturas que a gente quer usar, tudo em cima do que ele já trouxe, né? Então daí começa o processo criativo mesmo, né? Dentro desse partido. É um período grande, então, né? E uma responsabilidade muito grande, né? Porque assim, você conseguir identificar e traduzir a necessidade do cliente, porque muitas vezes nem ele sabe o que ele quer, né? Ele contrata já o profissional porque... E é todo um processo mesmo, né? Então, são várias reuniões. Às vezes tem projetos que se concluem rápidos em 6 meses, em 1 ano, em 2. Então, vai depender da dinâmica, da urgência, né? Porque a gente também faz residenciais, comerciais, daí tem uns que são mais urgentes, enfim. E aí é assim. E tem um ponto que eu acho importante, que eu já falei pro Piffer que eu sou admirador do trabalho dele. Você não tá só imprudente, né? Eu acompanhei você seguindo obras, São Paulo, hoje... por toda a região. E o que acontece? Facilidade dele de fazer isso. Sua equipe, vocês têm uma sintonia muito fina. Hoje a gente tem um braço em São Paulo também, a gente atende em São Paulo, tem arquiteta que mora lá, que trabalha dentro do escritório. Então, nos projetos de São Paulo, ela atende pra gente, a Sara. Então, e hoje com a tecnologia, tudo fácil. Então a gente tem projeto até fora do Brasil. Tem projeto bacana. Em Orlando também. Então a gente tem... Eu fico acompanhando e fico impressionado. Gente, como é que pode assim ser tão dinâmico, né? Eu tiro o chapéu para profissional que consegue administrar a obra, acompanhar a obra ou até fazer projetos aí de forma EAD, à distância, né? Porque eu já passei por uma experiência pessoal mesmo, assim, de não dar conta de fazer o projeto da minha casa. Acho que um ponto importante que você falou sobre obra, o nosso escritório, ele acompanha a obra, mas é diferente. A gente lá denomina como assessoria de obra e não como acompanhamento. Então a gente só dá uma assessoria para pontos importantes, porque daí o acompanhamento em si mesmo existe presencialmente, precisa ser presencial todos os dias, né? Não dá para ser uma vez por semana. Eu acho que fica meio defasado, porque a obra acontece imprevistos várias vezes na semana, né? Todo dia. Sim. Então quando precisa pontualmente falar com a equipe do projeto, que daí é o que a gente entrega, projeto mesmo, e depois lá no final a ambientação, aí entra em contato com a nossa equipe e a gente sempre indica ter um bom construtor, ter bons parceiros, né? Então parcerias importantes que daí traz o Metropolitano, que no caso é uma boa parceria de pedra, de revestimentos, de tudo que a obra vai precisar, e a gente ter esses parceiros para poder indicar e saber que assim, são tantas demãos, são tantos braços que saem para sair uma obra, né? Sim. E aí quando a gente não tem isso definido, assim, ou parceiros bons, né? Se a gente não tem equipe legal para indicar, né?
Aí eu indico lá uma empresa que vai dar dor de cabeça. Imagina se todo mundo der dor de cabeça em cada obra, Nossa. né? Então é muita responsabilidade para. Não, e cada etapa tem um parceiro diferente, né? Também. Sim, são vários parceiros diferentes. Então, assim, é exatamente isso. Se a gente precisa ter, assim, na nossa mesa, grandes parceiros como Sirlene, como outras empresas de núcleos que fazem parte dessa estrutura para poder uma obra acontecer mais redonda. Claro que vai acontecer imprevisto, vão acontecer coisas que precisam ser ajustadas, mas se não tiver isso, aí vira uma bola de neve, uma Exatamente. confusão. É onde entra a questão do fornecedor, né? Que é primordial essa parceria, porque a parceria real mesmo, a genuína, é quando é boa para os dois, né? Então, e ter parceiros que estão de prontidão para realizar pós-venda, ajudar vocês com esses imprevistos que eles são inevitáveis, que eles acontecem, eu falo que é o feijão com arroz, né? Hoje a empresa ela tem que estar preparada, não é só vender, ela tem que dar um atendimento de qualidade, inclusive no pós-venda, né? Isso é primordial. E pelo que eu vi, você já tem uma conexão com a Sirlene Pedras, né? Vocês já são parceiros aí. Antes de entrar no Metropolitano já, né? Minha mãe é uma grande admiradora. A Sirlene já Quem não, né? várias obras nossas, né? E aí é sempre bom poder contar com vocês, né? Que bom pode sempre contar. Que vocês hoje estão no Metropolitano, que é um núcleo muito legal, super respeitado, né? E que agrega ao núcleo boas empresas, né? Que daí a gente sabe que pode contar e também poder confiar mesmo, né? Uma dúvida que eu até estava conversando com eles antes cara, como que essa é a mente, olhando pro lado meio que do maestro de uma sinfonia? Você tá com a baqueta ali definindo tudo, cada ponto, cada soante, cada instrumento. Como que é estar por trás disso tudo? Como você falou, de fornecedor, de prestador de serviço, de tudo. Como que é ser essa mente por trás disso tudo? E fazer, por mais que tenha os imprevistos, as coisas acontecerem dentro de um cronograma ou dentro daquilo que realmente foi projetado. Eu sou uma pessoa assim, muito tranquila, né? Então, assim, acho que levar com leveza tudo isso é um jeito de você fazer essa manobra, esse malabarismo, essa orquestra, enfim. Sim. Então, claro que a gente tem, né, os prazos, as questões para cumprir, enfim, mas na hora da gente projetar, pensar, é realmente entender o que o cliente quer por trás disso, né? Então, às vezes ele precisa de custo, às vezes ele quer uma coisa mais bacana, que ninguém tem, né? Tipo... Um diferencial, né? Um diferencial, uma coisa exclusiva, assim, então... E aí a gente vai atrás disso, mostra, conversa. É sempre uma questão de diálogo, né? Até com os clientes, com as lojas, com os parceiros, e explicar mesmo o que é a nossa ideia, o que é a nossa filosofia de vida, de projeto, de vida, de escritório, e em cima disso que a gente acredita, assim, para fazer nossos projetos e poder organizar tudo, assim, né? É que eu acho bem bacana, né? O Douglas iniciou aqui contando um pouco da história, né? Da Sirlene Pedras, já há mais de 20 anos aí. E assim, a gente fala por trás do CNPJ, né? Que a gente não faz ideia mesmo. Porque, que nem eu falei, pra mim você já queria ser arquiteto, né? Porque a gente vendo hoje, na entrega que você faz, que na faculdade não ensina, né? Você fala assim, minha mãe tinha as pastas, era o CRM dela, né? Naquela época até, né? A organização dela ali, as pastas, né? Por isso que eu falo que não tem desculpa pra não usar CRM, que pode ser um papel e uma caneta. Então, assim, a gente não aprende isso, não tem uma faculdade que ensina você a ser empreendedor, né? Uma faculdade que liderar a equipe. Você tem que ser líder, você tem que ser vendedor, né? E aí você chega assim, né? Como você já tem 10 anos já, né, Piffer? 10 anos, Sirlene aí com 23 anos no mercado, né? Liderando mercados, assim, sendo referências, né, para outras pessoas, né, dentro da cidade também. Então, assim, é um orgulho muito grande, né? Até pra gente como metropolitano, né, Thiago, ter empresas assim junto com a gente, né? Parceiros assim, né? E o metropolitano ter retornado para Presidente Prudente, assim, foi uma conquista muito grande. Sim. E uma realização pessoal, embora eu não fiz parte, não tenha feito parte aí desse movimento, né? A gente deve tudo isso mesmo à Josi, que esteve à frente. Mas eu sempre sempre levantava um pensamento, poxa, eu atuo no Mato Grosso do Sul, mas eu moro aqui, né? Não mudo pra lá por questões
familiares, questões de raízes em tudo, mas eu falo, eu me desloco 500 km, porque eu amo o que eu faço, eu vejo o trabalho do Metropolitano, assim, fundamental, né, tanto para o profissional quanto para a empresa. Por que na minha cidade não tem? Sim. Por que na cidade que eu moro? E às vezes as pessoas, a questão familiar, as pessoas perguntam, né? Qual que é o seu trabalho? O que você faz? Você faz obra? É difícil a gente conseguir mensurar e explicar o trabalho à frente que a gente atua. Mas a gente precisava ter. Aí apareceu essa preciosidade, a Josi eu conheci acho que tem 2 anos, né, Josi? A gente se conhece? Sim. Né? Foi quando você A gente mora na mesma cidade, mas a gente se conheceu aqui. Ele se conheceu no Metropolitano, na verdade, no Metropolitano. E aí, que ela era de outras regionais, aí veio o projeto para Prudente, ela veio, eu fiquei tão feliz porque eu vejo que Prudente merecia, né? Embora tenha outros núcleos e tranquilo, acho que faz parte do mercado profissional. Eu acho que isso é saudável, né? Como claro, arquitetos, como as lojas, né? Isso. Ter opção. Não dá pra gente deixar algo assim, falar assim, fechado ou muito... Tem que ter opção, porque às vezes tem um fornecedor que você especifica e ele não tá no Metropolitano, ele tá em outro grupo. Mas não é porque não tá no Metropolitano que eu não vou especificar, não. Às vezes é um fornecedor que você se conecta, porque assim, são pessoas, né? Não é empresa. A empresa é o CNPJ, tem lá a tributação dela, o ganha-pão. Sim. Só que o que move, o que movimenta são pessoas. O que movimenta a Sirlene Pedras é o Douglas, é a Sirlene. O que movimenta o escritório do Piffer é o Piffer, é a esposa dele, é o time que ele tem por trás. São pessoas que acordam de manhã, são pessoas que vão lá, colocam a cara a tapa, trabalham e executam. Então, e esse relacionamento entre o profissional e o fornecedor, ele é primordial. Né? A gente não está falando aí de porque tem o melhor produto, tem o melhor preço. Isso é ótimo, excelente, tem que ser mesmo, né? Mas o que é mais importante é a conexão, né? A conexão que você gera, um relacionamento. Porque quando você indica uma empresa, quando você indica a Sirlene para o seu cliente, você está colocando o nome do seu escritório em jogo. Né? É o seu nome que está lá no projeto, que está assinado. Então, se qualquer problema que vier a acontecer, o cliente não quer saber se foi a Sirlene ou se foi a empresa A, B, C ou D. Não, foi você que indicou, foi você que desenhou, e aí você tem que resolver. E na contrapartida, a Sirlene também tem que, a empresa tem que tá de mão dadas com você. E isso acontece por meio do relacionamento. A gente acha isso muito importante, porque a gente sabe que no final, a digital final, a assinatura vai ser do arquiteto. Então a gente zela muito por isso, na hora de fornecer o material, na hora das entregas em si, porque a gente sabe que uma obra tem cronogramas a ser seguido e tal, porque o final sempre vai ser a assinatura sua. Exato. A pessoa vai reconhecer, não foi a pedra da Sirlene, foi a obra que o Piffer desenhou e levantou e entregou. Então a gente zela muito por isso, e isso assim, é uma coisa que a minha mãe trata com muito carinho, com muita seriedade. Por quê? Porque é um compromisso que a gente tem, tanto com o cliente que comprou com a gente, investiu dinheiro, mas com o arquiteto que também viu do nosso material algo importante para a obra. Então a gente tem muito isso, porque se a gente tem essa responsabilidade que tem uma assinatura de peso por trás de cada projeto. Não a nossa, mas a do profissional em si, que foi o que desenhou e tornou isso tudo aquilo ali real. Então isso assim, a mãe traz desde sempre. Tá? Minha mãe, assim, ela costuma falar que ela tem carinho por cada venda, carinho por cada indicação. Porque para minha mãe é muito simples, ela não vê as questões só como cifra, ela vê as questões muito como conexão, como realmente um relacionamento. E assim, a questão do Metropolitano foi importante para nós porque nos ajudou a retomar relacionamentos que até então estavam um pouco afastados, ou estavam um pouco assim, desconexos e tal. E assim, a gente vê essa questão como muito importante. Então assim, um dos nossos lemas lá é ser fidedigno àquilo que foi tratado. Importante. Muito bom. É bem legal. E que traz novidade também, né? Que vira e mexe, vocês mandam assim, trouxemos uma pedra nova, não sei o que, isso é legal também. Então pensa também que a gente pode, não só no que a gente pede, né? Que às vezes a gente fala, eu quero uma pedra desse tamanho, desse jeito, né? Nesse corte, nessa espessura. E traz também relevância para você como fornecedor, né? Você ter um produto da sua empresa num projeto de um profissional conceituado. Sim. Então, exato. Até por o fato de a gente trabalhar com material que é natural e ele não é renovável. Então, assim, a gente sempre busca inovação por saber que, assim, pedra, por mais que a gente tenha trocentas pedreiras, tem muita serra, uma hora nunca vai, nenhum pedaço é igual ao outro.
Cada pedaço daquele Como uma ali demorou joia mesmo. milhares de anos para ser produzido. Sim. Passou por E é diversas... único, né? Único. É único. Então, assim, lá na empresa, a gente, quando vai tratar com o cliente, a gente fala assim, ó, você tá levando um pedacinho do planeta Terra, leve como um título de propriedade, colocando na sua parede, na sua fachada. Porque esse pedaço, por mais que vai ter vários iguais, esse específico aqui, tem uma datação, aquele tem outra, foi extraído de um jeito ou do outro. Porque a gente está falando de materiais que não são renováveis e que traz modernidade também para uma obra. É. Entendeu? Então a gente É tem temporal, muito né? zelo e tudo Às mais. vezes é a mesma pedra, mas o formato é diferente, Não, a gente o foca desenho. muito até a questão de lote, já cheguei até a comentar com o Piffer. Porque assim, a gente não sabe como que vai ser o metro que está abaixo daquele metro que a gente está extraindo. Então, como a gente tem muita conexão com o fornecedor direto, a gente tem muito esse zelo, ó, vou precisar de uma metragem X. Eu vou trazer um lote direto para você, por quê? Para não dar diferença de um outro lote futuro. Então, a gente busca sempre inovação em matéria-prima, em material, para isso, para o arquiteto também ter na paleta dele ali, algo mais a pensar. Entendeu? Para ele ter algo mais ali para ajudar na questão criativa dele. Ó, isso casa bem. Isso, pô, isso aqui eu não sei e tal. Para eles terem essa questão de ter o que pensar. Não ficar só naquele beabá, que a pedra é isso e aquilo. Isso, aquilo. Só serve para esse ambiente ou para aquele. E isso é uma questão que o Piffer aborda bem. Ele sabe muito bem como usar material natural nas obras dele. E sim, dá para ver quando eu vou em orçamento, que é a obra dele. Não só pela placa, muitas nem tem para falar a obra dele. Assinatura, É a né? assinatura Tem. dele. As fachadas Eu do até perguntei Piffer. pra ele, ó, a gente vendeu pedra pra você, porque eu vi na obra sua lá e tal, e assim, é claro, é evidente como ele sabe trazer essa sintonia do que é natural, porque é moderno, porque é a realidade, porque a gente é a gosta. demanda de hoje. E também porque fica temporal, né? É uma pedra natural, é como a gente usar madeira natural, como usar... Então, essa materialidade eu adoro, assim, sempre tá nos nossos projetos mesmo. Dentro, fora da casa. Sim. Ô Douglas, a gente falando sobre a essência, né, por trás do CNPJ. Das vezes que eu estive na Sirlene Pedras, eu sinto muito a essência da sua mãe, mesmo sem conviver com ela, Sim. né? Então a gente vê, assim, que ali tem a presença muito forte dela. E ela está todos os dias ali, Todos os né? dias. Então, assim, E hoje... atendendo, tá? Porque ela E me atendeu. atendendo, todos então assim, os hoje dias, você, sim. né, e seu irmão também, vocês estão mais à frente, né, mas ela faz questão de estar ali todos os dias, acho que é até pra, ó, ver isso, né. Um ponto interessante da mãe, a única pessoa que não faz horário de almoço é ela. Olha, Ela almoça na empresa, ela chega na empresa, da hora que ela chega até a hora dela ir embora, ela não sai. Ali pra ela é o Eu acho que isso é um pouco Tati de empresário, viu? Porque a gente também, Ela muitos só dias da fica semana, lá, acaba cara. não almoçando, aí acaba não vendo minha filha na hora do almoço, só vê à noite. Se a gente sai muito cedo para atender algum cliente, às vezes nem de manhã. Então eu acho que é muito isso. E ela tem muito de cliente que só vai no horário do almoço porque já Sabe sabe que ela vai tá lá. Que ela vai estar lá. Mas Ela isso beleza, tá diz lá. muito. A gente escuta muito falar, né? Que a equipe de trabalho reflete o dono, né? Sim. A forma que é conduzido. E eu falo até por experiência também própria mesmo com a Sirlene. Eu moro ali no Parque das Cores, né? Próximo, inclusive, Sim. lá da loja de vocês. E aí eu tava passando por uma reforma lá na minha garagem na área gourmet e eu queria colocar umas pedras lá. Só que assim, eu sou zero de conhecimento no setor arquitectura aqui Sim. da cidade. Porque eu moro aqui a vida toda, mas eu atuei por mais de 15 anos no setor de telecomunicação. Então, quando eu ingressei no setor da construção civil, já foi direto lá no Mato Grosso do Sul. Então, eu não conheço, né, alguns nomes, Piffer mesmo. Eu conheço de nome, a Carol Biafora, Sim. o Thomas, de nome, mas pessoalmente eu não tinha contato. Eu queria realmente a pedra, onde comprar, com quem comprar. Aí eu fui no Google, né, digitei lá, foi a primeira que apareceu. Eu falei assim, olha, é aqui perto de casa, inclusive, perto. Passei lá, foi na hora do almoço, inclusive. Passei lá, ela me atendeu assim, com uma humildade, porque o luxo não tá na ostentação, Sim. né? O luxo ele tá na Exato. exclusividade, na forma como você é atendido, na forma que você é abordado. Eu tava de chinelo, maltrapilho, eu tava naquela semana... passando pra ir pra casa, já parou ali. Passando para ir buscar, correndo atrás de cimento, pedra, por questão lá da obra e tudo. Aí eu parei lá o carro, eu gostei da pedra, ela me passou os preços. Aí eu falei assim pra ela, mas você consegue me entregar hoje? Aí ela falou assim, deixa eu ver aqui o caminhão. Não, consigo. Que horas?
Tal hora eu te garanto. Eu falei assim, não, porque eu sou imediatista. O maior defeito meu é esse. Às vezes eu tô de madrugada, eu quero as coisas, eu quero já acordar, eu quero estar pronto o negócio, sabe? Eu sou assim também. Eu não consigo esperar, tipo assim, pensar, né? Pra pessoa perder uma venda comigo, ela dá a opção pra mim pensar. Ela perdeu a venda. Os expressivos. Exato. Se eu chegar pra comprar qualquer coisa e a pessoa me dá, tipo, 5, 6 opções, ela vai criar em mim o pensar. Enquanto eu tô pensando, desisto. Não compro. Eu também não dou conta. Se a pessoa não aproveitar... É perfil, né? Se a pessoa não aproveitar o que eu quero que naquela hora me dá 2 opções, tem essa. E aproveitar o momento lá. Aí ela falou assim, pra que você quer? Eu falei, pra isso, mostrei a foto da fachada que eu queria preencher. Ela, olha, pra essa pedra eu tenho isso e isso, né? Tenho essa na promoção, te atende. Eu falei assim, me atende. E se tá com pouco lote, vai te atender. Eu falei assim, mas vai entregar hoje? Nem isso, tá lá aquele dia, mas eu queria hoje. Vai. Falei, então tá bom. Fiz o pagamento, comprei. Aí eu fui na material de construção, passei na minha mãe pra almoçar. Porque não tinha almoço em casa, mas trabalhando. Passei na minha pra almoçar. Na hora que eu voltei na minha casa, já tava. Você deu sorte, porque você não entrou pra dentro do escritório dela pra tomar café com ela. Senão você nem no material de construção você ia. Não, mas eu conversei. E ela é uma querida. E me surpreendeu porque eu participei na festa de lançamento de vocês, né? E eu não sabia quais eram as lojas, enfim, que estavam. E aí eu vi ela lá. Aí eu fiz questão de falar assim, você lembra? Eu acho que foi o mês passado que eu passei na nossa loja, comprei Não foi ela, né? Foi a minha tia. Foi a tia. Simone. Foi a Simone. Mas elas são muito parecidas, então, gente. Pelo amor de Deus. A irmã. Ela é tudo familiar. A gente é tudo mineiro lá. Não, mas que eu comprei foi com a Sirlene. Mas então por isso que ela, pra não falar que não era eu, ela não confirmou, né? Sabe na dúvida. Sabe quando você não quer ficar sem graça? Lembra sim. Mas assim, eu fiquei impactado realmente com a atenção que ela me deu, né? Assim, ela podia estar só sabendo, não ia comprar nada. E realmente eu passei pra ver. Passei lá na frente, parei pra ver. Mas ela já me conquistou e fez a venda. O Piffer a gente tá tentando remodelar o escritório da mãe, né? Que tô em abordagem com ela lá. Só que a minha mãe, assim, ela gosta daquele ambiente dela. Então, assim, pra você ter ideia, minha mãe tem a mesa dela, do lado dela tem uma cadeira diária que ela reza o terço dela ali no momento que ela tem. E tem muito cliente que fecha negócio com a mãe e fala assim, Sirlene, eu vim aqui, sentei nessa cadeira em frente à sua mesa, mas a minha vontade é de sentar naquela cadeira ali. E vários negócios minha mãe já fechou com o cliente sentado na mesa da cadeira diária dela. Entendeu? Porque a minha mãe é muito assim, ela é muito humana. Minha mãe gosta de passar pra pessoa, não é confiança, mas é aquela questão humana, de empatia, de eu tô aqui, indiferente de der certo a compra ou não, eu tô grata de você estar aqui, de você ter me procurado. A minha mãe tem muito essa simplicidade, esse jeitinho mineiro dela. Isso aí a gente aprendeu desde baixo, desde lá do meu avô, da minha avó. E por se tratar de uma empresa familiar, a gente tem muito isso já no DNA. Então, eu, a minha mãe, meu irmão e minha tia, que tá à frente do negócio em si. Entendeu? Minha mãe é só a dona principal em si, a gente tá tudo abaixo do que ela define. E a minha mãe tem muito essa questão. E quando a gente vai falar, principalmente de arquitetos que ela já conhece, ela sempre fala, mãe, eu vou encontrar o Pico. Manda um abraço pra ele e fala que eu gosto muito dele. Lá pra ele vir tomar um café comigo, aquele jeitinho dela. Quando a gente vai em Minas, eu acabei não tendo a oportunidade de entregar o seu doce de leite, que seu queijo, ela sempre fala assim, leva um doce ou um queijo pra Beltrano. Esse eu acho que gosta disso, leva isso pra ele. Leva isso pra ele, porque ela tem muito isso. Minha mãe valoriza muito o relacionamento humano, a boa conexão, o bom tratar entre um e outro. Entendeu? Porque é uma coisa que a minha mãe fala e ela se bate nessa tecla lá na empresa. Por mais que a gente tenha o digital, por mais que a gente tenha o marketing, por mais que a gente tenha facilidade, sempre vender pedra vai ser gente atendendo gente. Então ela sempre deixa claro isso. Vender pedra ou qualquer tipo de situação, por mais que venha por indicação ou cliente direto, sempre vai ser gente atendendo gente. Então ela valoriza muito essa questão de conexão, de transparência, de ser algo real bem entre real, pessoas, isso. né? Minha mãe bate muito nessa tecla. Então, assim, raramente se alguém for lá comprar pedra e sentar na mesa dela, sai sem comprar. Entendeu? Se não comprou na hora, vai mandar mensagem pra ela ou ligar depois, porque ela, assim, tem muito isso. Já é dela, é da pessoa dela. E isso ela vem sempre trabalhando e passando isso pra mim, pro meu irmão, pra minha tia. Então, assim, o pessoal sempre, quando vai dar feedback, dá, uma empresa familiar, uma empresa que a gente conhece o dono, então não tem uma pessoa, não é um vendedor qualquer que tá lá e que vai se portar ao proprietário ou a outra pessoa. A gente tá falando direto com aquelas pessoas que querem que dê certo e faz acontecer. As conexões com os arquitetos são extremamente importantes. Por quê?
porque o arquiteto também quer que dê certo. Exato. Tudo corra bem conforme foi planejado, conforme foi tratado com o cliente. Então, assim, por mais que a gente está nesse mundo globalizado e bem digitalizado, no final sempre vai ser gente atendendo gente. Exatamente. Piffer, você falou que a sua esposa trabalha com você, né? Que ela veio do direito e se formou em design de interiores. E faz foto de arquitetura também. Muito bem, por enquanto. Aham. Como Muito que é, bem. assim? Eu sempre faço essa pergunta quando eu descubro que tem casal ou é empresa familiar, porque às vezes é difícil de separar, né? É. O profissional do pessoal. Como que é trabalhar com a sua esposa, com a família dentro do escritório, né? Uhum. Dá muita briga. Conflitos ali, desacordo. Não dá, não. Eu sou muito tranquila, graças a Deus a Ana também é. E aí o pessoal fala que os opostos se atraem, mas eu acho que quando é igual é melhor. Quando é a mesma ideia, sabe? Mesmo a energia. Então nós somos equilibrados, assim, sabe? Eu acredito. E acho que isso é importante, assim, para o nosso relacionamento, para o nosso relacionamento de trabalho, para o nosso relacionamento na nossa casa. E acho que isso é fundamental, assim, faz toda a diferença. Claro que eu sou meio chato, né? Então, quando ela foi trabalhar comigo, eu falei... Já rezou a sabe? missa. Eu já falei, olha, tá bom, só que eu sou meio exigente. E partiu dela? Eu sou mesmo. O desejo de ir pro escritório? Sim. Trabalhar com vocês? E aí foi devagarzinho, quando a gente viu, ela já tava dominando tudo lá. Ou na convivência, né? ótima. Na hora que percebe, já tá dentro. Eu mando pra ela, já agiliza na hora ali. Que idade que tem sua filha? 2 anos. 2 anos, é novo. E ia perguntar assim, será que vai seguir os passos? Não dá pra saber, Não. mas se ela seguir, tá tudo certo. Se não seguir também, eu acho que eu não vou ser aquele pai que quer que faz tal isso ou aquilo, sabe? Deixa ela... Sim. Tem que ser, né? Acho que hoje em dia a gente tem que ser... deixar a pessoa escolher, né? E ser feliz no que ela decidir fazer. Então, é isso, assim. Acho que por isso também que deu certo da Ana estar comigo e eu no escritório também, porque é isso, a gente tem essa abertura de poder escolher. Eu quero sair daqui para lá, fazer isso, quero fazer fotografia, e tipo, eu acho que tem que incentivar e deixar somar, né? Isso é muito importante, porque quando a gente está numa empresa e a gente tem as pessoas em quem confiar ali, né? São decisões importantes, né? Que a gente tem que tomar e ter... A minha esposa, né? É uma pessoa que eu confio, que administra tudo isso, né? Daí tudo dá certo porque ela administra. Tem que Então, ter, né? Sempre o equilíbrio. Isso meio. E claro que além disso, né? Familiar, tem essa parte, mas os nossos colaboradores, então o pessoal que trabalha comigo, né? Os arquitetos trabalham lá com a gente, os estagiários, então isso também é imprescindível, assim, para os projetos darem certo, enfim, para a gente conseguir elaborar as coisas juntos. Então, sempre quando eu vou desenhar ou pensar em alguma coisa, a gente vai para a sala de reuniões, e não todo o time, né, que não dá, mas quem está encabeçando todo aquele projeto junto comigo, e lá a gente discute, pensa, então essa soma, na verdade. Eu acho que isso é um diferencial, assim, que faz os projetos ficarem mais especiais, assim, mais bacana, porque é uma soma de vários braços, várias cabeças pensantes, e é um projeto colaborativo mesmo, né, e o resultado sai um resultado bem legal. Sempre com o meu olhar, sempre com a minha visão ali no final de tudo, mas com a colaboração de todos para somar naquilo, que se eu fosse só eu pensando sozinho, às vezes eu não ia ter aquela ideia, aquele insight, nós podemos adicionar isso e aquilo, e isso tem que ser leve, assim, eu tento trazer isso para o escritório, que todo mundo pode falar, eu chego e falo, quero fazer isso redondo, mas e se a gente fizesse uma ponta? Então vamos fazer redondo com uma ponta. Nossa, isso é muito legal, então, né? Eu acho que isso faz essa troca. Faz toda a diferença, assim. E você, quando você vai montar um time, o que você busca? Porque eu falo pela nossa questão familiar. Então, assim, a gente tem colaboradores lá que a gente olha muita questão de se tem o mesmo forma de pensar sobre a vida. Mas você, quando você vai montar o seu time, você busca diferenças ou você busca semelhanças em si? Então, é bom, né, como eu falei aqui, que no meu relacionamento nós sermos iguais, mas nesse caso, né, até a gente fez um treinamento e a nossa treinadora falou
que tem gente que paga para ter alguém discordando dela, né? Às vezes, mentes brilhantes, assim, de várias empresas, tem alguém que paga para ser discordado, para poder... Pra se movimentar, né? Sair do porque óbvio. senão tudo que eu falar tá certo, tá bom, é lindo, e daí, né, a gente não vai evoluir, não vai crescer, não vai mudar. Eu acho que é legal, né, ter isso, mas assim, não é uma coisa contratada no meu escritório, né? A gente tem essa abertura, mas de uma forma mais leve, né? Mais no sentido criativo, eu quero dizer. Tipo, igual mas eu, na hora de minha escolher uma equipe, né? Na hora de escolher as pessoas que estão comigo, primeiro eu tenho que ter uma afinidade, né? Então, por exemplo, esses dias a gente abriu uma vaga lá de estágio e a gente falou com 6, 7 pessoas. E aí eu tive uma afinidade com uma pessoa assim, que eu gostei mais, mas todos tinham bom currículos e tal, nem era uma questão tipo de currículo, sabe? Assim, essa tem uma coisa a mais ou a menos. É mais afinidade, então isso é importante para mim, assim, para eu entender um pouco como é essa pessoa, né? Sim. Não só o currículo dela, porque o currículo de todo mundo era muito bom, que chegou para nós, mas como era essa personalidade, assim, de conversar, todos eram incríveis, todos são pessoas, os 6 que eu conversei, eu adorei. Eu até falei pra Ana, nossa, se a gente tivesse 6 vagas, né? 6 vagas. A gente podia abrir para todo mundo, porque todos pareciam pessoas muito legais. Mas aí eu fui para mais, que eu mais tive afinidade, que tinha um pouco da nossa Gerou conversa, mais conexão ali. com mais conexão, esse negócio que vocês falaram de pessoas, né? De estar lidando com pessoas e não com uma máquina, não é a IA que tá fazendo, né? Então isso é importante, tá? Que a nossa sala é tudo junto, então todo mundo converge inteiro, tem hora que é conversa séria, tem hora que é conversa de dar risada, e acho que isso é importante também. Eu falo também, assim, muito que tem a IA, né? Facilita muito em vários processos, mas vendas, né? Serviços que a gente oferece, que é muito personalizado, que vai muito da essência, que nem do seu cliente, né? Aí envolve também um terceiro, né? Que vai fazer parte dessa história, a IA nunca vai tomar, né? Exato. Sempre as pessoas vão se conectar melhor com pessoas, porque as pessoas compram confiança, né? Elas compram o que você entendeu, né? O que ela realmente precisa ali, né? Então, essa conexão é uma coisa que tecnologia pode vir fortemente, mas nunca a gente se perde. A IA, em específico, ela vai facilitar, sem dúvida. Hoje, já tem contribuído muito. Exato. Com certeza. O meu trabalho hoje, ele é otimizado em quase 50%. Também, para dar conta de tudo, mas, né? Exato, mas tem muita coisa, principalmente o seu segmento. Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu também não sou detentor aí da verdade. Mas no segmento de pedra mesmo, não tem como substituir a textura, a questão de sonorização, de acústica, né? Que vai ficar o ambiente colocando a pedra ou não. A sensibilidade, por mais que coloque um óculos de realidade virtual, você consiga identificar visualmente como que vai ficar aquele projeto, mas o toque, a textura, só dá pra sentir um elemento natural, exato, né? tete a tete. E a gente, lá na empresa, quando um cliente vai visitar, ou por indicação, por qualquer motivo, ou só pra olhar, a gente sempre gosta de mostrar a pedra in natura, porque é do jeito que ela foi extraída lá e chegou pra gente, é o que ela tá lá no pátio. É o jeito que vai ficar no seu chão. A tonalidade e tudo mais. Então a gente pega muitas vezes quando é um material que quando molha muda um pouco a cor. Assim é seco, assim é molhado. Só para você entender como que vai ser num tempo de chuva e tudo mais. Quando eu vou mandar alguma foto, eu sempre mando a foto da pedra seca e da pedra molhada. Para a pessoa ter uma dimensão. Não, realmente é isso que eu quero. Não. Se escurecer quando estiver chovendo, eu acho que eu não vou me dar bem com isso. E sim, pra gente é importante. Por que a gente sofre muito? Filtro de foto no Instagram, no Facebook ou em anúncios. Não usem, gente. Tinha que ser proibido. Hoje, né? Eu cheguei a ter cliente que chegou lá, mas é a mesma pedra, mas a sua pedra tá diferente. Eu falei assim, mas aí foi feito um trabalho de edição, filtro, de foto. A sua pedra, depois de colocada na sua parede, é isso aqui. A iluminação também muda altera. muito também, Exato. como eles desenham A câmera. a iluminação. Mesmo que não tivesse um Photoshop, as câmeras também, o ângulo que está, tudo muda, A né? iluminação natural, dependendo do E posicionamento. estamos falando também de pedra natural, né? Não, e a pessoa muitas vezes vai lá comprar uma Às vezes é a mesma pedra, mas muda. Mudou. Igual fala a Muda. questão do lote. A gente não sabe o que vai ser extraído daquele banco de pedra para baixo. Se vai ser um lote ainda mais claro, se vai ser um lote ainda mais acinzentado, se nem vai ter cor, se vai ser um material aproveitável ou não. Então muda muito. Então a gente vende muito a questão da exclusividade.
da questão da natureza, de um recurso que é escasso e que ainda bem a gente tem a opção de explorar. Mas muda muito. Então, assim, para nós sempre é importante manter o pátio bem organizado, bem diversificado em material. Para quê? Para a pessoa realmente saber, ó, isso aqui realmente vai em consonância com o que ele desenhou, com o que ele planejou, com o que ele pensou. Porque tem ambientes que talvez não vai receber uma pedra, não vai ficar legal. Isso aí quem vai definir é o arquiteto. Junto Com o cliente. Às vezes assim, a gente até evita dar opinião lá sobre o que já foi passado pelo arquiteto, porque ele já conhece o material, ele já sabe o que vai casar bem ou não, entendeu? Mas a gente sempre procura deixar lá a amostra, e principalmente eu. Ó, sua pedra normal assim num tempo seco é assim, quando ela molhar ela vai ficar assim. Tá tudo bem? É isso mesmo? É o que o arquiteto definiu, é o que a minha esposa, meu marido queria. Ok, vamos fechar. Porque o filtro do IA muda muita coisa. Muito. E a sua assinatura, né? Hoje a gente vê que a arquitetura ela vem mudando muito, né? De uns tempos para cá. Ela vem saindo um pouquinho mais do acinzentado, daquele aspecto clínico, né? E indo mais... As casas estão ganhando mais cor, mais vida, mais paisagismo, né? Qual que é o tipo, qual a linha que você acaba seguindo nos seus projetos? Tem algum aspecto específico? Porque, obviamente, que é de acordo com o que o cliente quer. Se o Exato, é bem isso que eu falei, assim, da gente tentar traduzir a emoção, assim, do projeto com o que o cliente quer, com o que ele quer sentir e viver ali naquele espaço, né? Para um comércio ou para uma residência. Então, assim, é difícil, né, a gente falar o que é o meu estilo. Eu não sei, o meu estilo é o nosso escritório Piffer Arquitetura. Exato, e seu estilo é o cliente que você atende. Não tem como nichar. Exato, E é isso, é tentar traduzir essa emoção na arquitetura mesmo. Então, acho que é a forma que você assim, transmite essa emoção para o cliente. Querendo ou não, às vezes você vê assim, eu falo, gente, essa casa é do Piffer. Aí você vai ver... Eu vejo até as tratativas dele, como ele trata com... Isso. Então, você consegue colocar sim uma assinatura, mesmo que você não perceba, nos projetos do cliente, sim. E como que isso é legal, né? Que você sabe que você entregou o que realmente o cliente precisava, ele tá super feliz, e você consegue colocar a assinatura mesmo assim. Traduzir isso perfeitamente. Eu acredito que sim. Isso é muito legal. Existe, mas é a assinatura do escritório, assim, sabe? Sim. Porque não é um estilo. É o estilo que eu não consigo traduzir mesmo, assim. Porque a gente tem... Cada obra é única, né? É porque a gente também tem aqueles clientes que vê algumas obras que vocês fazem, né? Então, o cliente, ele vê, ele se identifica também, né? Então, provavelmente vai ser parecido algumas coisas também, né? Mesmo. Tem essas referências também que buscam. Não tem como, por exemplo, um exemplo que eu gosto do Max, Big Number, Big Sigberg. Tudo maximizado, né? E procurar um arquiteto que vai mais pra linha minimalista, não vai na net, sabe? Eu já gosto de linhas retas, eu gosto mais do cimento, do cinza, mais de coisa natural. De pedra natural. Eu já gosto muito de elemento natural dentro de casa. Isso é uma característica, às vezes, nossa, assim, independente do estilo que o cliente tá meio pedindo, a gente gosta muito do elemento natural. Então, se for para uma coisa mais toscana, a gente vai usar pedra, vai usar madeira, né? Sim. Se for uma coisa mais super contemporânea, assim, modernista, vou usar concreto, madeira, pedra de novo. Então, assim, a materialidade, ela sempre é real, natural. Vocês fazem tipo assim, com o cliente, a questão da personalidade dele, do que ele busca quando ele estiver lá na obra? Lá nessa primeira reunião do briefing, você já tem essa questão de conseguir filtrar? A gente tem. Da filtragem, da contratação pro projeto final, tem muita alteração? O caralho, você estava lindo lá naquele dia, mas agora eu quero assim. Porque também a obra é um tempo, né? E às vezes, assim, como eu falei, o projeto pode demorar 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2. Tem projeto que durou até mais de tempo nisso, do cliente definindo. Mas depois que começou a obra, é mais 1 ano ou 2 anos de obra, né? E quando a gente está falando de uma obra do zero, né? Numa reforma, que às vezes é uma ocasião mais rápida. Mas quando a gente está falando de tempos maiores. E nesse tempo a gente muda, né? A gente muda de opinião, muda de vontade, de desejo. E aí o cliente muda mesmo. E, aí depende
como a gente consegue conduzir isso, né, no escritório, né? De que forma a gente vai fazer E isso. da sua parte Mas também tem isso de mudar, de falar, olha, pensando bem, eu acho que isso aqui... Sim, às vezes o cliente chega com essa proposta, né? Tipo, eu acho que eu preciso mudar isso aqui um pouquinho, e aí eu vou pesquisar melhor e falo, nossa, além disso dá para fazer aquilo, né? E aí muda total, assim, e o cliente fica feliz, né? Então, esses dias eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, tem uma cliente que comprou uma casa e ela vai fechar o mezanino. Isso aconteceu agora, esses dias. E aí, ela não queria fechar o mezanino, porque o mezanino da casa dá uma vista bonita ali para baixo, né? Pra sala de estar e tal. E aí, na visita, a gente precisava aumentar o closet dela e aí, era bem ali na porta do mezanino. Vamos fechar o mezanino, então. Ela falou, eu não queria muito, mas eu também quero muito meu closet, então eu vou fechar. Tá bom, vamos fechar. Já drywall mesmo, era essa ideia. Aí depois um dia, assim, passou uns dias eu na minha casa, lembrei de um vídeo que assisti que fechou o mezanino com vidro e madeira, em vez de drywall. Aí eu falei, vou achar esse vídeo, aí cacei esse vídeo que era de anos atrás, de um arquiteto que eu sigo, que eu acompanho, que eu gosto, bem na pegada do estilo, de tudo que ela queria. Achei esse vídeo lá, os primeiros vídeos que ele postou, e mandei pra ela falou, Piffer, era isso que eu queria. Então olha ela mudou só. e eu mudei, né? Porque primeiro eu dei uma ideia que ela tinha concordado, depois eu achei uma outra ideia pensando no que ela queria e ela mudou também. Então foi uma sugestão minha, mudança, né? Legal. Sim. Então assim, pode acontecer e é pensando no cliente, assim, sempre, né? Nessa excelência, no que o cliente quer sentir, aí lembrar, às vezes ter um insight de algum momento, de alguma cena e trazer isso pra ele, e se ele concordar, E mudou o jogo. é legal isso que você falou, assim, pensando no cliente, porque o cliente vai morar. Você está projetando, você está trazendo a afetiva, a experiência que o cliente quer, mas é você que está projetando. Mas quem vai morar, quem vai viver na casa é ele. Então, você Exato. conseguir entender e identificar esses traços e trazer para o projeto é surpreendente. Eu acho que o legal também de não ser tudo engessado, né? Tem que ser assim, pronto. Porque ser mais fácil, né, que ela concordou de fazer uma parede de gesso, drywall, eu concordar e falar, tá bom, gente, é isso. Confiança no trabalho. Não, ela concordou também, assim, mas... E eu também, pra ficar mais fácil, podia ter falado ok pra ela, né? Sim. Ficado quieto, né? Fiquei matutando, tipo, ela não queria, mas era a opção mais fácil que a gente achou na hora, mas o que podia ser diferente? Lembrar de uma ocasião e trazer isso pro cliente. Então isso é legal também, né? Acho que isso é um diferencial nosso do escritório também, sabe? É a sensibilidade ali que você teve, né? Exato. Exato. Ô, Josi, tem uma pergunta que eu costumo fazer, só que assim, ninguém responde, tá? Eu falo, vou ficar tentando perguntar. Quem sabe sai imprudente. Até um dia o pessoal responde, né? Tem algum projeto em específico que você fala, que você imaginou na hora que ele terminou ele? O projeto da minha carreira foi esse. Me surpreendi. Olha lá. Nossa, é muito difícil, porque... Eu gosto de falar pra um pai qual é o melhor filho. Então, exato, né? Mas é por isso que eu pergunto. Qual é o filho preferido? Mas é porque É cada muito um tem a difícil, sua né? identidade, né? A sua peculiaridade. Mas às vezes tem. Uma vez me responderam, né? Eu falo que ninguém, mas respondeu assim, foi o primeiro projeto. Mas não porque ele era o melhor. Porque era um projeto desafiador, né? Tava recém-formado, né? Geralmente recém-formado começa com projetos pequenos, metragem pequena, Sim. aos poucos. E de casa já foi um projeto de 400 metros quadrados. Então aquilo pra mim não foi o melhor, mas foi o mais desafiador. Que eu tive que me provar como profissional. Né? Então essa resposta eu já ouvi uma vez. Não, no meu caso eu acho que eu não consigo escolher, porque são vários, assim, eu gosto de vários, né? Acho que vários são... e vários estilos também, assim, não é só aquele estilo, né? Eu acho que não consigo responder também. O meu preferido. Tá vendo? Só foi- copiar essa Não pergunta. foi dessa vez, né? Não foi. Eu gosto, assim, bastante de uma casa de campo, que eu já fiz, de uma casa super contemporânea, de uma casa meio toscana. Eu adoro Então são colonial. várias, né? Tudo que for colonial, pra mim, assim, eu acho impressionante. E no caso, pro fornecedor, tem alguma situação que, por exemplo, você recebeu o projeto de um arquiteto específico, tá? Não é o Piffer, qualquer arquiteto aí que você tenha recebido o projeto e você, não vai ficar legal, não, isso tá errado, não vai dar certo. Mas com a finalização você se surpreendeu e falou assim, pô, tava certo, era isso. A gente não tem o mesmo olhar clínico que eles têm. Então a gente imagina só dar pedra bruta numa parede.
mas vários projetos. A gente fala assim, gente, mas você vai usar aquela pedra naquele ambiente? Vai dar certo. Vai dar isso certo. mesmo? Tem certeza disso mesmo? Tal. Nesse Cara, lugar. depois de pronto, você fala assim, não é à toa que ele é o que ele é, É. ela é o que ela é. Estudou eu só pra sou isso, vendedor. né? Exato. Porque, cara, os arquitetos hoje em dia, até tava conversando com um arquiteto que atua fora do Brasil. Ele falou assim, a arquitetura no Brasil hoje, se não for a primeira, tá entre elas do que é de moderno, do que é de lindo, do que é de exuberante e diversificado. E assim, a gente vê isso em vários ambientes, você falou casa colonial ou questão toscana. Eu acho que o legal é que, assim, os arquitetos em si conseguem, cara, pegar uma pedra que muitas vezes para nós é um material que, exemplo, um granitinho que é para pôr no chão, eu já vi arquiteto colocar ele na parede em pé, ripado, e ficou Olha lindo. só. E eu falei, caramba, o cara viu algo que talvez eu nunca imaginei. Eu, assim, acho que a mente criativa deles, todo momento nos surpreende. A arquitetura brasileira, né, a arquitetura nacional nossa, ela por muito tempo já foi tipo assim, as pessoas iam para Milão, iam para feiras internacionais para trazer referência e buscar. E hoje, principalmente na Expo Revestir desse ano, existem lançamentos que chegaram primeiro no Brasil. Porque às vezes eu escutava reclamações do seguinte, é lançamento, mas quando que vai chegar pra gente aqui no Brasil? Ainda não tem, né? E já tá o inverso. Então, quando você vai hoje, principalmente desse ano, na Expo Revestir desse ano, muitos lançamentos já estão no Brasil, que vão para os outros países ainda. Então a gente é referência, sim, né? Às vezes o pessoal vai viajar, quer ir para longe, vai buscar referência. A gente tem uma diversidade de cultura tão grande, desde o Amazonas a sul, Muita coisa. a sul, e assim, é muito rico, muito rico. E acho que isso... Aí, ó, os responsáveis. Exato. Os arquitetos. Sim. E aí, Josi? Gente, o papo tá bom, não Tá pode ficar muito aqui. bom, a gente Fica poderia aqui ficar a tarde toda, né? Uma delícia. Ai, eu gosto de encerrar, né, aqui o final com uma pergunta, né? E seria sucesso sobre essa pergunta, né? O que define para você a palavra sucesso? Quer começar por você? Olha, ele Pode foi ser. esperto pra ele poder... Pra poder pensar mais. É. Gente, nossa, sucesso. Eu acho que é fazer tudo com amor, assim, sabe? Então, pra mim, isso é... Se eu fizer tudo com amor, assim, que eu faço, eu vou ter sucesso no que eu tô fazendo. Muito bom. José Douglas. Eu vou levar aquilo que a minha mãe vê como sucesso e ela passa pra gente. É realmente fazer com amor e ter prazer em fazer bem. Entendeu? Então a gente, assim, não é a questão monetária, mas é a questão de saber que o que você tá fazendo faz bem pra outros e faz bem pra você. Então, assim, isso é o legado que faz a gente se manter esses 23 anos e sonhar por muitos e muitos anos. É fazer com amor. Tá de portas abertas ali com amor. Não só pra rodar estoque ou Sim. fazer números nem nada, mas é fazer com amor. Isso aí é o que a gente também acho que definiria como sucesso a nossa parte. Bacana. Pra mim também. Sucesso, pra mim, é quando você se sente bem, né? Você é feliz com aquilo que você faz, com aquilo que você entrega e que você recebe de volta, né? É muito verdadeiro, né? É muito, muito bom. Então você fala, cara, estou no caminho certo, estou fazendo certo, né? Estou fazendo o que eu gosto e isso tá emando pra fora e tá voltando coisas boas também pra mim. Também penso dessa forma. E você, Ti? Sucesso pra mim foi estar aqui com vocês, gente. Agradecer o convite, Josi. Muito obrigado. Obrigada, Ti, sempre estar aqui que você- comigo. Sempre que você puder me convidar, estou Tá sempre convidado. Estou à disposição. Sempre que estiver aqui. Foi muito bacana conhecer, principalmente a Sirlene, né? Prazer A imenso. empresa mais de perto, o Piffer. E assim, desejo para vocês muito sucesso, muitas especificações, né? Contem com a gente, contem com o Metropolitano. A gente só tem a crescer, né, Josi? Sim. A gente só tem a agregar aí pro profissionalismo de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada, gente, pelo Douglas, convite. pela Obrigado, que participação, agradeço pelo viu? convite. Legal. Agradeço ao Piper por Obrigado. ter aceitado o convite também e a vocês por Obrigado a você ter também. conduzido tudo isso aí. Não, Piffer, obrigado. Obrigado, gente.